Olá galera, mais um tutorial gratuito de pintura digital. Nesse vídeo eu vou explicar como fazemos para editar e utilizar o Blender, né? Que é uma ferramenta de mistura ali de cores que facilita muito o trabalho de pintura digital, né? Então vou explicar onde a gente deve e onde a gente não deve utilizar essa ferramenta e como que a gente faz para editar ela, né? Caso você queira ver outros vídeos semelhantes a esse, é só vir aqui no meu site rainerpetercursos.com.br, vim aqui na guia conteúdo gratuito. Então vou mostrar aqui como que funciona essa ferramenta, esse tal de Blender. A gente tem algumas possibilidades de misturar a cor aqui no Photoshop, né? Então vamos lá. Uma delas, que é aquela que a gente tem menos controle sobre como que vai sair o resultado, é usando um pincel tipo aerógrafo, né, que tem uma borda esfumaçada. Então aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui esse tom do laranja e vou passar aqui esse pincel que é semelhante aqui a um aerógrafo, né? E aí eu posso controlar o tamanho dele, né? E a opacidade de acordo com a pressão que eu ponho aqui na caneta e tentar deixar essa borda mais esfumaçada. Só que ele é meio complicado porque se eu quero uma transição bem suave, vou ter que deixar ele bem maior. E aí, caso eu não queira que ele, ó, por exemplo, pego o azul aqui para deixar uma transição bem suave, mas aqui o azul já está pegando aqui no outro lado, que é algo que eu não queria, por exemplo. Então, aí eu vou ter que fazer uma seleção aqui nessa área para poder bloquear o restante aí sim usar esse pincel. Mesmo assim a gente não tem tanto controle usando esse pincel, né? Porque às vezes se você quiser fazer algo mais é, bem de leve, tem que ficar diminuindo aqui o tamanho do pincel e aí vai ficar totalmente suave. Você não vai ter uma borda rígida, por exemplo, aqui nesse contorno. Então é uma possibilidade, mas é meio complicado usar ele, a gente não tem total controle do resultado, né? Uma outra possibilidade que tem e que eu uso muito é a gente fazer o seguinte: eu pego aqui, por exemplo, o azul conta-gotas e eu uso aqui um pincel que tem um controle de opacidade de acordo com a pressão que eu ponho na caneta, né? Eu dou uma pincelada bem de leve aqui, venho com conta-gotas e pego a cor resultada. Aí uso ela aqui no meio, vou fazendo isso, vou pegando conta-gotas e vou misturando. É uma coisa um pouco mais trabalhosa, mas tem um resultado interessante. Em muitas situações é bastante útil porque vai ficar aqui a marca da pincelada e tal, às vezes fica interessante. Então, uma segunda possibilidade da gente fazer essa mistura de cores é utilizando aqui o próprio conta-gotas e um pincel com um controle de opacidade de acordo com a pressão da caneta. Uma terceira opção, a gente pode vir aqui ó, e usar essa ferramenta Blur Tool, que também é um pouco parecida com a questão do primeiro pincel que a gente usou lá, né? Por exemplo, se eu deixar aqui a força dela no 100%, ó, tem como configurar para isso funcionar melhor, mas ó, o que ele faz é só usar um efeito de blur ali mesmo. Eu tenho que ficar dando várias pinceladas aqui até misturar, então não funciona muito bem essa aqui. Uma outra possibilidade é a gente pegar o próprio usar a ferramenta Smudge aqui, ó. E aí, ó, por exemplo, vou usar aqui e aí a gente tem essa possibilidade de escolher quais pincéis que a gente vai usar para fazer esse smudge, né? Que é, ó, vou passando, ele vai fazendo meio que uma mistura nas cores ali. Eu posso fazer num sentido, fazer no outro. Que no caso eu estou usando um pincel normal, né? Estou usando um smudge com um pincel normal que eu uso para pintura mesmo. A ferramenta que a gente vai utilizar aqui é o Blender, que é exatamente esse smudge, só que configurado de uma maneira para funcionar melhor como essa mistura de cor, né? Eu tenho aqui, por exemplo, já uma lista desses blenders que eu uso. Ó, olha só a diferença. É a ferramenta Smudge, só que ele está configurado para funcionar bem na pintura. Então aqui, ó, esse aqui, por exemplo, além dele fazer essa mistura de cor aqui de um jeito bem mais fácil, ele ainda cria uma textura, ó, que às vezes é interessante, né? Ter essa textura na pintura, para não ficar totalmente suave igual naquele primeiro exemplo lá usando o pincel aerografado, né? Então é isso aqui que a gente vai aprender a configurar e vai usar nesse vídeo tutorial. Ó, eu tenho aqui várias possibilidades, para vocês terem uma ideia. Ó, por exemplo, esse último aqui, ó, além de fazendo essa mistura, ele vai criando essas linhas. Ó.
Então a gente pode pegar esses pincéis normais ali, pode pegar o pincel com qualquer tipo de textura e configurar para usar ele como Blender. Ó, a principal configuração para o Blender funcionar é o seguinte. Ó, se eu vir aqui no atalho F5, a gente vai abrir aqui essas opções aqui do Blender, né? Ó, vou pegar esse primeiro aqui, ó, que é o que eu mais uso. Ó. Aí vocês vão configurar de acordo com a utilidade no momento aí, né? Uma coisa aqui que muda muito, ó, se eu desmarcar essa opção Scattering aqui, ó, pode ver que aqui embaixo, ó, fica bem mais organizado os brushes ali. Quando ela está ativada fica um pouco meio aleatório, e quando eu desativo fica mais organizado. Quando ela está mais organizada, deixa eu usar aqui nesse exemplo, ó, ela vai ficar tipo um smudge normal, ó, que dá uma manchada de jeito meio estranho, né? Ó, te dá um Ctrl Z aqui. E ativa essa opção Scattering que vai deixar as pinceladas, né, os brushes ali de uma forma mais aleatória, né? Então, ó, eu vou passando, ele já vai ficando essa mistura mais aleatória de cores e já, como esse pincel que eu estou usando aqui tem uma textura, então ela mistura de uma forma muito melhor ah, as cores. Aí eu tenho controle da própria opacidade aqui, ó. Posso deixar ali, eu vou deixar menos misturado, vou dar só uma pincelada bem de leve e aqui eu já vou misturar mais. A gente vai ver que em várias situações isso aqui é muito útil. E aqui ó, a gente tem um controle, né, no scattering de quanto a gente vai deixar essa coisa aleatória. Aqui, por exemplo, está no 36%, que é eu consigo ainda ter um controle dessa aleatoriedade, assim, né? Se eu deixar, por exemplo, mais, pode ver que aqui embaixo vai espalhando ali o brush, né? E aí vai ficar muito, muito, muito aleatório, ó, tá vendo? Deu uma pincelada aqui, pegou o branco, tudo ao redor. Então, uma forma de usar um Blender que é muito útil para pintura, deixa aqui entre o 30% e 40%, ó, que vai ficar muito bom. Isso aqui é um exemplo utilizando esse pincel aqui, né, que seria essa forma quadradinha aqui com essa textura. A gente pode usar ele de várias formas diferentes, né? Por exemplo, esse aqui, ó, é uma manchinha ali e aí ele está bem espalhado e o scattering já está no 63%. Ó. Aí ele vai criando uma textura assim. Ó. Ó, vou mostrar aqui essas outras opções que eu tenho aqui. Ó. Tenho esse aqui. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Ó, vai criando essa texturinha. Esse outro aqui que também já tem a textura. Então esse aqui, ó, já, vocês podem usar qualquer imagem, né, para criar o pincel e a partir dela usar esse Blender. Então é muito importante você ter controle nesse scattering aqui para o Blender funcionar bem na pintura. Ó. Tem esse aqui que é bem interessante também. Ó. Que já não funciona em tantas situações quanto aquele primeiro ali. Né? Sei lá, às vezes você quer criar uma textura de algo mais específico assim, pode facilitar. Então, bem, é isso aqui mais ou menos como que a gente configura esse Blender. Eu vou mostrar agora onde que a gente deve ou não usar, né? Que situação que ele facilita o trabalho aqui da pintura. Eu já fiz aqui um desenho mais ou menos baseado aqui nesse retrato e vou mostrar aqui como que eu vou utilizar o Blender. Eu vou selecionar aqui a área do retrato. Deixa eu pegar aqui. Ó, dupliquei aquela camada ali do retrato e bloqueei ela para a cor não vazar fora. Vou pegar aqui um tom um pouco mais escuro e vou marcar aqui, ó, com esse pincel retangular, alguns blocos de sombra, baseando ali na fotografia. Sem preocupar aqui com o Blender por enquanto, vou só marcar onde é que está a sombra. Todos esses exercícios assim com fotografia, eu acho que o importante não é ficar exatamente igual à fotografia. O importante é você entender o que está acontecendo ali na iluminação e textura. Então não estou nem preocupado em ficar exatamente igual à pessoa ali não. O negócio é a gente fazer, tentar entender como que funciona esse volume aqui, né? E nesse caso desse vídeo, como utilizar, né, e onde utilizar o Blender. Uma coisa muito importante a se pensar aqui na hora de fazer esse volume
e tem várias marcações de sombra aqui, né? É tentar entender onde que essa sombra ela tem uma transição suave e onde que é uma sombra com uma borda rígida, né? Geralmente, quando é uma sombra de volume, por exemplo, aqui na bochecha dela, à medida que vai chegando para a esquerda, tem um volume do rosto mesmo que vai escurecendo aos poucos, né? Então, essa sombra de volume, ela é mais gradual, então é um lugar interessante para a gente utilizar o Blender, né? O Blender vai facilitar ali o trabalho. Já em alguns outros lugares tem uma sombra projetada. Essa sombra projetada ela já tem uma borda mais rígida. Por exemplo, a sombra que está sendo projetada aqui no nariz, né? Aqui embaixo, e a sombra do óculos. Aqui no pescoço também tem essa sombra projetada. Nesses lugares já não, o Blender já não é tão útil, porque é interessante deixar realmente ali a forma mais recortada, né? Então aqui eu vou pegar esse Blender, ó. Vou dar uma suavizada aqui na bochecha, por exemplo. Só como que já só de ter essa variação de borda rígida e borda suave, já cria um certo volume interessante ali na imagem. Ó. Eu vou vindo aqui com um tom um pouco mais escuro. Vou marcar melhor aqui na sombra. Ó. Aqui dentro dessa sombra do pescoço, que tem é uma sombra com recorte mais marcado, né? Mas aqui dentro ó, já tem uma transição mais suave, que já é um lugar interessante para a gente usar esse Blender. Ó. Eu venho aqui com o Blender, marquei ali, né? Dou uma suavizada, aí é importante ver onde é que vale a pena suavizar mais ou menos, né? Ó, aqui no rosto, aqui perto da testa, a sombra vai escurecendo um pouco. Venho aqui para o lado do olho. Então eu já venho aqui com um tom, ao invés de eu vir aqui com conta-gotas e tentar ir suavizando isso aos poucos, eu posso simplesmente usar esse Blender que já está configurado para funcionar bem nessa situação, né? Que eu não quero uma textura muito exagerada. Ó. E aí eu sei que eu vou suavizar só aqui e vou deixar onde que eu quero mais marcado. Vou usar um pincel aqui e vou marcar melhor essa sombra do óculos. Escureci um pouco aqui, que tinha ficado muito claro usando só aquele tom que eu tinha passado. E à medida que vai descendo aqui, vai clareando um pouco por conta da luz do ombro dela que está rebatendo aqui, né? Então embaixo é mais claro. No curso de pintura digital, no curso completo, a gente tem 2 aulas focadas só em pintura de figura humana. Então, caso você tenha interesse, dá uma conferida lá. Ó, aí aqui ó, eu vou desfocando do lado de cá, né, usando o Blender. Ó, e vou deixar marcado aquela que é a sombra do óculos, que é uma sombra que está sendo projetada, né? Então é algo bem simples assim, né, mas que facilita muito se você aprender a usar da forma correta durante a pintura, né? Então essa aqui eu estou usando um Blender mais simples mesmo, né? Ele tem uma texturinha ali bem de leve, então é só para ficar mais fácil para exemplificar como que ele funciona. A gente pode usar em outras situações, dependendo do tipo de textura, sei lá, pelo, escama, né? Às vezes aqueles pincéis com o Blender com a textura maior, né? Já funciona melhor. Aqui no nariz, aqui embaixo essa sombra é mais marcada, né? Então nem vou usar o Blender, vou usar aqui o pincel mesmo. À medida que vai chegando aqui no nariz, ó, já tem um próprio volume. Então aqui eu vou vir com o Blender dando uma suavizada. Aqui embaixo da boca também tem uma sombra projetada, ó. Então aqui ela já é mais marcada. Vocês podem ver que esses Blender que eu já tenho aqui configurado, eles não estão na lista de pincéis normais aqui, ó, está no Tools Presents ali. Então, para ativar e visualizar essa janelinha aqui, tem que vir aqui no Window e ativar esse Tool Presents. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma acelerada no vídeo. O esquema do Blender é esse aqui mesmo, só vou finalizar a pintura. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, vai lá no site rainerpetrocursos.com.br que lá tem embaixo lá também esses pincéis, esses blenders que eu estou mostrando aqui, tem lá para baixar. Mas é assim, tem esses aqui que servem nas situações específicas, né?
é interessante, dependendo do momento ali da pintura que você está fazendo, você mesmo configurar, né, o Blender usando essas opções aqui que eu mostrei. O principal é esse scattering, né? Mas aí essas outras às vezes muda também. Quer ver? Deixa eu mostrar de novo aqui. Ó, o scattering. Se eu desativar o Shape Dynamics aqui, por exemplo, ó, o pincel que estava seguindo a curva da pincelada, né, já não segue mais. Ó, tá vendo que tá tudo reto. Ativei o Shape Dynamics, já vai seguindo a curva aqui, né? Isso é uma das possibilidades, né, de acordo com o que está marcado aqui, ó, seguindo o eixo X e eixo Y. Aí tem várias outras aqui, esse transfer aqui ó, faz com que a opacidade fique de acordo com a pressão da caneta aqui e tal. Enfim, tem várias possibilidades aqui de vocês ir editando e tal, mas o principal para a gente ter controle do Blender para ele funcionar bem na pintura é o scattering aqui, controlando aqui a força dele, né, de acordo com o tipo do efeito que você quer chegar. Então é isso aí, vou dar uma acelerada aqui no vídeo, vou continuar pintando até terminar aqui o exercício. Mais uma vez, vai lá no site rainerpetrocursos.com.br para ver mais vídeos como esse. Valeu e até a próxima.